Ele contratava garotos e garotas de programa. As pessoas eram obrigadas a fazer sexo forçado. Elas eram drogadas e submetidas a humilhações sexuais. Eram obrigadas a passar 5 a 6 dias fazendo sexo, para que outros pudessem assistir. Havia uma equipe médica que mantinha essas pessoas em segurança e que também era responsável por aplicar as drogas e dopar essas pessoas, através da ketamina. Essas pessoas permaneciam por dias como num estado de transe. E se elas estivessem muito desidratadas, eles aplicavam soro. Essas pessoas eram mantidas em cárcere privado. Tudo era filmado para depois ele poder usar como chantagem. Essas eram as festas do magnata e produtor de Hollywood, Sean John Combs, também conhecido pelo seu nome artístico Diddy. Ele está preso desde 16 de setembro de 2024 e ele é associado a uma série de crimes sexuais, e inclusive de tráfico humano. Tem envolvimento com grandes artistas da música como Usher, Meek Mill, Chris Brown, Kid Cudi, Jennifer Lopez e Stevie J. Todos esses foram citados na investigação. Para você entender um pouquinho desse cenário todo, eu vou te fazer um resumo aqui. As primeiras acusações começaram lá em 2023 e elas levariam à descoberta de coisas tenebrosas. O que veio à tona em 2023 foi a acusação da sua ex-namorada, que ficou com ele aproximadamente 10 anos e entrou com um processo civil, alegando uma série de coisas que tinham se passado dentro dessa relação e descrevendo exatamente aquelas coisas que nós falamos acima. Mas isso imediatamente fez a polícia... Eita! Tem alguma coisa errada aí, gente? Levantou a anteninha da polícia e essas investigações começaram. E minha gente, a denúncia da Cassie abriu portas para uma série de coisas que iriam acontecer. A partir disso, as pessoas começaram a tirar coragem de vários lugares e começaram a fazer denúncias. Atualmente, existe um advogado que representa aproximadamente 120 pessoas. E dentre essas 120 pessoas, existiam crianças que na época tinham 9, 12 e 14 anos de idade. Já que você tem todo o contexto, vamos agora assistir um vídeo da doutora Ana Beatriz. Eu quero pegar só um trechinho, que eu quero mostrar para vocês um conceito de perversão que ela fala. Morrer para botar soro, Sei. né? E também para fazer as drogas injetáveis. Caramba. Que a ketamina era usada para isso. Todo um mecanismo para... Todo o mecanismo. E aí, como você vai desdobrando tudo, todo mundo conhece o Diddy. É. Né? Todo mundo conhece. Aí o que acontece? Quem era o médico do Michael Jackson? Era o mesmo? Muito amigo íntimo dele. Ainda não se sabe se ele fazia parte da equipe ou comandava alguma equipe. O fato é que tá tudo interligado. E tem uma ex-mulher dele, que os filhos são dela e dele, né? Que viveu com ele, que escreveu, entre aspas, ela já faleceu, e deixou escrito com um amigo que se acontecesse alguma coisa com ela, publicasse. O livro foi publicado, os filhos dizem que não é da mãe, mas ok. O fato é que descreve tudo que essa ex-namorada Ventura falou, ela descreve idêntico, modus operandi. É mesmo? Idêntico. E essa mulher fala que toda vez apanhava horrores e que ele tinha uma perversão sexual com meninos. Então todas as mulheres dele eram obrigadas a fazer sexo com meninos, com crianças e com homens, e ele tinha a perversão de ficar olhando. Então, assim, é uma podridão que você fala, como é que ele, mesmo denunciado, continuou fazendo? Porque ele acreditou que nada aconteceria. Essa? Se prestar atenção aqui que ela fala sobre perversão, ela fala que Diddy tinha uma perversão em ver a sua ex-esposa sempre tendo relações sexuais, ou com meninos, ou com homens. E aí nessa hora você pode parar e falar assim, nossa, Cícero, realmente, olha só como esse cara era perverso, meu Deus do céu, quanta crueldade, quanta perversidade. Aí eu vou falar, calma, porque são dois conceitos diferentes, perverso e perversidade. A gente vai entender um pouquinho disso falando agora sobre as 3 estruturas psíquicas de Freud, que era neurose, a psicose
e a perversão. Na neurose, a pessoa ela pega aquela situação, aqueles registros daquele momento que estão causando algum problema nele, que não faz ele se sentir bem, e joga para dentro do inconsciente. Então a gente fala que ele recalcou. Quando a gente está falando em psicose, ele realiza uma foraclusão, que é o quê? Ele cria uma realidade à parte, que não é uma realidade verdadeira. Quando a gente vê a questão do psicótico, ele sempre tem uma realidade paralela. E quando a gente fala em perversão, o que ele faz é uma denegação. Ele rejeita a situação e a realidade como ela é. E então vem a perversão no sentido da palavra perverter. Ele não aceita aquela realidade e ele cria um caminho por fora, do tipo assim, não aceito que isso aqui é assim, não aceito não, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, vou dar uma volta aqui, ó, e não vou passar por aqui. Então ele cria uma estratégia, ele desloca, ele cria uma defesa para essa situação que ele não aceita e que ele não quer encarar. Isso está muito relacionado à questão da ausência, da falta do falo, que a mãe não tem, depois da castração. Nesse cenário, a perversão é uma recusa, é uma defesa, onde ele se recusa a uma percepção de saber. Ele não aceita aquilo como ele é. E aí o que ele faz? Ele desloca o seu objeto de prazer para uma outra coisa. Ele vai criar um substituto imaginário para aquilo que falta, que é o fetiche. Ainda sobre as três estruturas, nesse cenário podemos falar que o neurótico tem sintomas, que o psicótico tem alucinações e que o perverso tem fetiches. Temos duas modalidades mais clássicas de perversão, que é o sadismo e o masoquismo. No sadismo, o sujeito ele coloca o outro do lado do fetiche. No masoquismo, o sujeito coloca a ele ao lado do fetiche. O que isso quer dizer? O sádico ele não tem o prazer na relação sexual em si, mas ele tem o prazer em ver ou perceber que ele está colocando o outro numa situação de dor ou numa situação de desconforto. O masoquista, ele sente o prazer na dor que o outro está lhe causando. Nesses dois cenários, o prazer não está ligado à relação que está acontecendo entre essas duas pessoas, à interação que está acontecendo entre essas duas pessoas. Não, está relacionado a essa questão da dor específica. Ou que eu estou infringindo no outro, ou na dor que está sendo infringida em mim pelo outro. O fetichista tem o prazer em objetos. Então você pode ter o sádico, o masoquista, o fetichista, que aí tem prazer em objetos, que é, eu gosto de pé, objetos ou parte do corpo, eu gosto de pé, eu gosto de mão, eu sinto prazer em algum objeto específico, tipo sapato, por exemplo. E o voyeurista, ele tem prazer de olhar, ele tem que observar de longe, ele não precisa daquela aproximação, daquele contato. Ele só quer observar de longe e assistir, que é um pouco da perversão que ela comenta que o Didi tem. E eu diria que não só essa, eu acredito que ele também sentisse um pouco de prazer nessa questão de colocar aquelas pessoas, um pouco de sadismo, em colocar aquelas pessoas numa situação desconfortável, e eu não sei até que nível isso levava para a dor. E é muito complicado porque alguém que sente prazer, por exemplo, em bater no outro, isso pode levar ele numa esfera meio criminal. Porque se ele não encontrar pessoas que concordem em trocar com ele, em fazer essa dinâmica libidinal, essa economia libidinal entre eles, ele vai começar a cair no cenário criminal para poder satisfazer o seu desejo, que é o que o Didi fez. Quando ele começa a obrigar as pessoas a fazer a coisa, a drogar as pessoas para fazer as coisas que ele quer, a manter essas pessoas em cárcere privado, a dopar essas pessoas, a contratar uma equipe de médicos para acompanhar e fazer as doses que vão ser aplicadas de droga, de ketamina nessas pessoas, para que elas fiquem em estado de transe. E eles coloquem essas pessoas para transar e filmar. Para que depois, se elas decidirem falar, nossa, eu vou sair daqui e vou contar para todo mundo, ou eu vou dar uma parte, ele falou, olha, eu tenho esse vídeo de você, querido, você quer que eu espalhe para todo mundo? Que carreira essa é sua que você quer aqui em Hollywood? Agora, quando a gente está falando em perversidade, a gente começa a ir para o lado da lei. Em que sentido? A perversidade é uma instrumentalização da lei.
Da lei enquanto lei mesmo, enquanto justiça, tá? É aquela pessoa que adora a lei como um instrumento do seu prazer. Ela adora ser o executor da lei. E ela adora aplicar a sua crueldade quando ela está fazendo essa execução da lei. Quando você ouve falar de professores que, por exemplo, apanharam a vida inteira de outros professores, né, naquelas situações mais antigas, e aí depois ele decide se tornar professor porque ele vai dar o troco. E ele vai fazer o mesmo com aqueles alunos. Ou policiais, por exemplo, que também aconteceram uma situação quando era da infância, que apanhava do pai que era policial, ou que apanhava de policial várias vezes. E aí ele tem essa relação com a polícia e ele fala, não, eu vou me tornar um policial para eu poder descer o sarrafo em todo mundo. Na perversidade, ele cria essa instrumentalização do outro. Ele usa o outro como seu instrumento. Mesmo teoricamente, aplicando algo dentro da lei, usando da lei para fazer esse desenvolvimento, ele está usando o outro como instrumento e ele está aplicando ali a sua crueldade. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, tocar o sininho e aperta esse vídeo aqui em cima para você continuar assistindo, tá bom? Um beijo e até a próxima.